O objetivo da minha mensagem hoje à noite, o tema que eu quero enfatizar, baseado numa série de coisas que vamos ver, é de uma comunidade compromissada com Deus. E nisso aqui também eu quero aproveitar para agradecer às pessoas que gentilmente ofereceram essas flores, essas orquídeas que são naturais, não são de plástico, né? E as flores também todas naturais, muito bonitas. Eu agradeço de coração a todos os que nos ajudaram para enfeitar a nossa igreja no seu 9º aniversário. Quando pensamos que hoje estamos completando 9 anos de existência, é realmente incrível notar como o tempo passa, né? O tempo passa depressa demais. Um ano passou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já estamos completando 9 anos. E nesses 9 anos, nós iniciamos esse trabalho, como disse o Thales, no salão de festas da casa do irmão Natanael, que na realidade era a garagem da casa dele, que ele tirava o carro, então ficava uma garagem bastante acolhedora, e nós éramos exatamente 17 pessoas naquele primeiro domingo. Foi um domingo festivo para nós, foi um domingo em que nós tivemos a oportunidade de celebrar a Santa Ceia e também de cantar, de louvar. Pessoas vinham e traziam os seus próprios bancos, banquinhos, banquetas, para poderem sentar, porque o Nata tinha uma quantidade de cadeira lá, mas não dava para todo mundo. E naquela época ainda gozávamos do privilégio da companhia da irmã Isabel também. E aí, à medida que as semanas se passaram, a filha desse casal, a Anaísa Neves, ela tinha uma casa aqui em São João, e ela disse: pai, se vocês quiserem usar a minha casa lá, vocês podem usar. Então lá nós tínhamos um salão, uma cozinha e 2 quartos. Então nós começamos a nos reunir ali, ficamos ali durante uns 4 meses. Depois de algum tempo, alugamos um salão na Rua Floriano Peixoto. E ali, então, tivemos a oportunidade de receber algumas pessoas que nos são muito queridas até hoje. A família da Sônia foi uma das famílias que chegou à igreja naquela ocasião ali, na 14 de julho. Ficamos ali mais ou menos 2 anos, e eu me lembro bem que a coisa foi assim: nós saímos para um acampamento, levamos todas as coisas da igreja para o acampamento, que é assim que funcionava, e quando nós voltamos do acampamento, nós já voltamos para um outro prédio alugado aqui na 14 de julho, na esquina ali da 14 de julho com a Rua da Saudade. E então ali ficamos também por 2 anos. E depois, por não conseguirmos um acordo comercial que fosse interessante para nós e também para o proprietário, acabamos achando esse salão aqui no Trevo, que tinha acabado de ser construído e que tem nos servido. Gostaríamos de ter mais espaço, gostaríamos de ter salas. Temos uma sala que é a garagem desse prédio aqui, mas gostaríamos de ter mais salas. Estamos orando para que Deus nos ajude nesse particular. E é interessante porque de todos os lugares por onde nós passamos, esse aqui é o lugar onde nós ficamos mais tempo. Nós vamos completar agora, no próximo mês de setembro, 5 anos aqui nesse local, né?
E então, agora, depois de 5 anos, é que algumas pessoas do bairro têm começado a se interessar e vir para conhecer a igreja e etc. Então, estamos contentes com isso, né? Hoje nós começamos com 17 membros, hoje nós somos 48 membros, e temos mais umas 10 a 15 pessoas amigas que frequentam nossas reuniões, que, como diz o Vinícius, elas já são membros da igreja, mas elas ainda não sabem disso, né? Então, nós estamos só esperando realmente... exatamente, estamos só esperando esse pessoal ser oficialmente agregado. Mas frequentam aqui, gostam da comunhão aqui, até contribuem financeiramente para o nosso trabalho, pelo que nós agradecemos. Não tem nenhuma obrigação de fazer isso, mas são pessoas boas, generosas, então são sempre bem-vindas aqui no nosso meio, né? Então, nós estamos muito contentes com a presença dos visitantes, né? Como o namorado da Rebeca, como é seu nome mesmo? Anderson. Como o Anderson, que está nos visitando hoje pela primeira vez, né? Estamos contentes com aqueles que vêm assim com maior frequência, a Rosângela, o Genival, a dona Zilpa, o seu Zara, frequentam outra igreja, mas de vez em quando aparece aqui. Os nossos queridos irmãos Celso e Sandra, que também frequentam outra igreja, mas participam da reunião de oração da igreja Boas Novas. Então, isso tudo nos deixa muito contentes. Temos também a dona Gerde hoje conosco aqui, né? E outras pessoas... A Tainá está conosco aqui também hoje, que é amiga da Débora, né? Temos a namorada do Juninho também. Qual é o nome dela, Juninho? Yasmin. Yasmin. Como eu poderia esquecer o nome de uma flor, né? Então, e assim temos, né? Estamos contentes de ver todos aqui. A Maria está conosco hoje aqui também, né? Maria Matilde. Maria Matilde é aqui do bairro, está começando a frequentar aqui, e ela tem vindo às quartas-feiras, no domingo, então a gente tem estado contentes e aprendendo a conhecê-la melhor, e ela também a nós. Então, hoje nós estamos reunidos para prestarmos um culto de ações de graça, realmente um culto de gratidão a Deus, por meio de nos lembrarmos de algumas preciosas verdades daquilo muito que Deus tem feito a nosso favor. Eu não estou me referindo apenas à Igreja Presbiteriana Boas Novas, mas sim a todos nós como indivíduos, como pessoas que o Senhor tem agregado, né, ao seu povo através deste trabalho aqui. Então, pelo fato de estarmos num imóvel alugado, fica bem mais fácil nos lembrar que queremos agradecer a Deus pelo bem que Ele nos tem feito como pessoas, né? É aniversário da igreja, mas não é aniversário desse prédio aqui. Aniversário é da igreja. E a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, é por isso que nós estamos alegres. Se o prédio está alegre, eu não sei, né? Pelo menos ele está enfeitado, está bem iluminado e tal, mas nós estamos alegres, né? Como o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E então, além disso, nós temos sempre que nos lembrar que, como crentes, como seguidores, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos uma herança que vai longe no tempo, vai realmente até chegar no próprio Senhor Jesus Cristo,
porque ele nos disse, vamos iniciar a projeção aí. Eu gostaria de ver a introdução. Aí, ok. Então, 9º ano, né? Agora o primeiro versículo aí. O nosso relacionamento vai até a própria pessoa de Jesus Cristo, aonde em Mateus 16, 18, ele diz, o pronome está oculto, né? Eu edificarei a minha igreja. A igreja, portanto, é dele, não é nossa, mas dele. E as portas do inferno, isto é, a morte, né? A morte é a porta de entrada para o inferno. Por isso que ele fala as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a morte não prevalecerá contra a igreja, né? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então nós temos essa promessa do Senhor que diz, porque eu vivo eternamente, vocês também viverão. Então a gente tem que sempre se lembrar disso. Então é sobre essa igreja de Jesus e não sobre a nossa igreja presbiteriana Boas Novas, e que desejamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, criando em nossos corações aqui uma comunidade realmente compromissada com Deus. Amém. Então, é isso que nós queremos ser aqui. Não apenas um grupo que se reúne de vez em quando durante a semana, não um bando de pessoas sem muito propósito, mas sim um grupo de pessoas seriamente compromissadas com o Deus verdadeiro. E Deus faz isso, eu escolhi 4 itens principais, há outras coisas envolvidas, mas eu escolhi essas 4 coisas para falar para vocês hoje à noite, e que vocês possam se sentirem fortalecidos individualmente, coletivamente, por essas grandes verdades. Em primeiro lugar, Deus nos transforma numa igreja compromissada com Ele, porque a igreja é uma grande família, né? Então, essa é uma grande verdade bíblica. Essa é uma coisa que outros grupos muitas vezes têm emprestado da igreja, mas os irmãos, esse termo irmãos, aplicado a pessoas de uma determinada comunhão, foi realmente um termo cunhado e usado no princípio pela igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês têm apenas um mestre, e não é o Alex, né? O mestre é Jesus, e todos vocês são irmãos. Então, já começa nos ensinando que nós devemos aprender e desenvolver esse relacionamento que precisamos ter, né? Nessa família de Deus, é muito importante nós entendermos que existe uma unidade fundamental onde nós somos todos rigorosamente iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que outra pessoa e também não tem ninguém pior do que outra pessoa. Ok? Nós podemos ser diferentes, sexo diferente, educação diferente, posição social diferente, instrução diferente, nacionalidade diferente, mas nós não somos melhores do que ninguém, nem piores do que ninguém. Isso é declarado claramente em 2 versículos da Bíblia, que eu peço para o Dimitrios projetar. Os 2 versículos estão
no mesmo slide aí, Gálatas 3:28, onde Paulo diz: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok? Portanto, todas essas divisões que nós adoramos criar, Cristo veio, e o livro de Efésios nos diz, havia um monte de paredes de separação e Cristo pôs abaixo todas essas paredes. Agora, hoje em dia, muitas igrejas se empenham ao máximo para levantar novamente essas paredes, mas aqui nós queremos mantê-las derrubadas. Queremos aprender realmente o que a Bíblia nos ensina. Colossenses 3:11, que diz: no qual não pode haver, em Cristo não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, pelo seu dom inefável, seu presente, que não pode sequer ser mencionado de maneira apropriada, que é a pessoa de Jesus Cristo, que torna todas essas coisas possíveis para aqueles que o conhecem e que é tão diferente do mundo aí fora, né? Onde as pessoas estão vivendo numa competição aguerrida, querendo ser melhores do que os outros, querendo ser maiores do que os outros, querendo se exibir e mostrar que né, tem essa postura. E na igreja do Senhor essas coisas todas estão eliminadas. Uma segunda verdade que a Bíblia nos ensina acerca de sermos uma grande família é que nessa família existem pessoas de todas as origens, né? Como nós lemos em Apocalipse 7, 9 e 10, as seguintes palavras. João diz: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. É lógico que toda a multidão pode ser enumerada, mas ele diz que ninguém podia enumerar porque era realmente grande, muito grande. Era uma grande quantidade de pessoas, né? Por isso que usa essa linguagem dessa maneira. E ele diz: de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, pertence a salvação. Né? Então a gente tem essa dimensão de que pessoas de todos os lugares, e aqui, porque o Brasil é um país que acolheu pessoas vindas de praticamente todos os lugares do mundo, né? Nós temos aqui descendentes de portugueses, descendentes de espanhóis, descendentes de italianos, descendentes de franceses, descendentes de gregos, descendentes de japoneses, descendentes de escandinavos, como a dona Dé, que não está presente aqui no nosso meio hoje, né? E outras descendências, provando que isso que a Bíblia diz, povos de todas as línguas, tribos e raças, estavam reunidas, e de fato nós aqui somos uma pequena fração representativa dessa grande união e dessa diversidade. Bom, para nos tornarem família de Deus, foi necessário que Deus operasse em nossas vidas um milagre, e essa informação está em Colossenses 1,13, que diz assim: ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A linguagem aqui é como se cada um de nós fosse uma árvore ou uma planta, e Deus tivesse nos pegado pelo nosso caule, pelo nosso tronco, e nos arrancado, com raiz e tudo, do solo podre em que estávamos plantados, deu uma boa chacoalhada para soltar toda aquela terra velha lá, e nos transplantou num novo terreno, no reino do Filho do seu amor. Deixamos o império das trevas, o mundo controlado por Satanás, um mundo de perversão, de maldade, de imoralidade, de crimes hediondos, e nos colocou num lugar realmente onde podemos conviver com alegria e em paz, cuidando uns dos outros, algo que o mundo não tem a mínima noção do que se trata. Porque lá fora as pessoas estão se pegando pelo pescoço, enquanto os crentes experimentam outro tipo de vida, né? E esse transporte, essa transposição, vamos dizer assim, é uma coisa permanente. Em Apocalipse 21:3, nós lemos o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então a gente tem essa certeza dessa comunhão. Então, a primeira grande bênção e verdade que Deus tem feito a nosso favor é que Ele nos adota como filhos em uma grande família, onde ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Em segundo lugar, porque somos uma família, a Igreja de Cristo é também uma comunhão. E essa expressão comunhão, mesmo no português, é tanto um substantivo como um verbo. E no grego também, a palavra koinonia é tanto substantivo como verbo. E a definição que o dicionário grego nos dá de koinonia é de fraternidade, de associação, de comunidade, de comunhão, de participação conjunta, de relacionamento, que é o que nós temos sempre enfatizado aqui. Sendo assim, nós podemos definir comunhão, da perspectiva bíblica, como sendo um relacionamento pessoal, experimentado pelos crentes, com Deus e uns com os outros, como resultado direto da união que temos com Jesus Cristo. Todos, como lemos lá, Cristo é tudo em todos. É o Espírito Santo que habita em cada e todo crente, que implementa de forma efetiva esse relacionamento, e é o Espírito que nos une individualmente a Jesus e nos une também uns aos outros. Esse relacionamento tão especial se expressa ou se manifesta no repartir ou compartilhar bens materiais e trabalhar juntos para a propagação do Evangelho em amor e unidade. Então, isso é o sentido bíblico de comunhão, né? Algo que nós precisamos sempre aprofundar, desenvolver, conhecer cada vez mais, ver as implicações e praticarmos mais e mais. Então, em primeiro lugar, família de Deus. Segundo lugar, comunhão. Terceiro lugar, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, a Bíblia nos ensina. Então, nós temos que aprender essa verdade de que nós somos um corpo e não uma empresa.
ou um negócio, como muitas igrejas hoje são, né? Empresas, negócio. A igreja em tal lugar tem que remeter para a igreja matriz X mil reais por semana, por mês, etc. É um negócio, é um franchise, né? Mas nós aqui queremos ter a consciência de que somos um organismo vivo e não uma organização. Quando a Bíblia diz que somos um corpo, a intenção é revelar que existe uma grande interdependência entre nós. Isso quer dizer que eu dependo de você e você depende de mim. Ninguém aqui pode caminhar sozinho. Nós temos que aprender a caminhar dependendo uns dos outros, né? É uma grande burrice, desculpe se o termo é ofensivo a alguém, mas é uma grande burrice pensar que, como crente, a vida do meu irmão não me diz respeito. Diz sim, e muito, porque nós estamos unidos em um só corpo. E se ele não vai bem, mesmo que você ache que não, você também não está bem, né? É como o nosso corpo. O Juninho está passando aí por um sério problema com os seus pés, né? Mas não é só os pés dele que estão sofrendo. O corpo inteiro está sofrendo. É ou não é? Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, não é só a dor de cabeça, mas tem aquele mal-estar, tem aquela fotofobia, tem um monte de coisas que estão atreladas, porque no corpo está tudo interligado e é tudo interdependente, né? Então, nós estamos unidos a Cristo. E nós estamos unidos uns aos outros de maneira indelével. Tudo que me afeta, afeta toda a comunidade. Tudo que afeta qualquer membro do corpo, afeta o corpo inteiro. Cada um de nós foi colocado aqui. Alguns acham que vieram aqui porque quiseram vir, né? Alguns acham que estão aqui por vontade própria, mas na verdade algo maior do que isso. Deus nos colocou aqui. E sabe por que Deus nos colocou aqui? Porque Ele sabe que essa congregação aqui precisa de cada um que está aqui, né? Então, por quê? Porque cada um tem a sua função no corpo. Assim como no corpo humano nós temos os olhos, as mãos, nós temos o coração, nós temos nossos pés e etc. E cada um tem a sua função, assim também cada crente no corpo de Cristo tem a sua função. Então veja como é tolice nós pensarmos que não precisamos de um olho. Tenho dois, para que eu... né? Ou não precisamos do pâncreas, não precisa de pâncreas, médico, abre aí, tira o pâncreas fora, né? Não, nós precisamos de cada elemento se quisermos viver de maneira saudável e equilibrada. Então, o apóstolo Pedro colocou isso com muita propriedade em 1 Pedro 4,10, quando ele diz o seguinte: servir, quer dizer, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não estamos aqui para encher a nossa cabeça de boas ideias, não estamos aqui para receber uma injeção de ânimo semanalmente, para vivermos durante a semana, então, num hype, alguma coisa. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Então, isso é tão lindo no original, porque no original é como se a graça de Deus fosse luz e a igreja de Deus fosse um prisma, e quando a luz passa pelo prisma, o que acontece com ela? Ela se divide em várias cores. Então aqui, literalmente, onde está multiforme, no grego está multicolorida, graça de Deus. Então o que Deus faz? Deus derrama a sua graça comum sobre essa congregação aqui. É a mesma graça, só que ela produz em mim um tipo de serviço, de dom. Ela produz na irmã Gerde outro tipo de serviço e de dom, né? Para quem não conhece a irmã Gerde, ela foi regente de coral muitos anos, né? Serviu a igreja do Senhor nessa capacidade. Ela cai sobre a Rebeca com outros dons, né? Ela cai sobre o Thales com outros dons. Então, o nosso problema é que nós, em vez de nos contentarmos com o dom que Deus nos deu, nós ficamos invejando o dom do outro. Poxa, porque no fundo, nós gostaríamos de ter dons que fizessem a gente sobressair, aparecer, né? Eu gostaria mesmo era de tocar o teclado igual o Gabriel toca lá e dar uma estraçalhada, né? E hoje de manhã eles estavam aqui brincando e tal, estavam tocando, fazendo um som muito gostoso, né? Falei, daqui a pouco vai começar a entrar gente aqui achando que está tendo algum evento musical, né? Mas era uma coisa espontânea, eles estavam brincando e tal, e produziram um som bastante agradável, né? Então, cada um de nós tem que ter consciência daquilo que Deus nos deu e colocarmos a serviço dos outros. Agora, se você quer saber a verdade, aqueles dons que não aparecem tanto, por exemplo, o dom de orar, não aparece, né? Aparece muito pouco. Porque a pessoa normalmente ora numa reunião de oração, ou ora em casa e tal, aparece pouco. Mas a Bíblia diz que os dons que aparecem mais, esses dons Deus considera como secundários. E os dons que aparecem menos, é aquela pessoa que vai visitar quem está doente, faz uma visita no hospital, faz uma visita em casa, faz uma oração por alguém, etc. E essas coisas que Deus valoriza mais. Então, quando chegarmos no céu, não vai ser a turma do louvor aqui que vai ser chamada lá na frente da Igreja Boas Novas para receber, então, seus galardões e tal. Porque a maioria dos galardões já receberam. Cada vez que dão um tapinha nas costas de alguém, ou na minha, por exemplo, pastor, gostei da mensagem, acabou meu galardão. Eu olho para o céu e vejo meu galardão fazendo assim, puf, né? Virando fumaça. Agora, essas pessoas que ninguém sabe, serão chamadas lá na frente e honradas por Deus, porque cumpriram o seu papel, mesmo que os outros dentro da igreja não consideravam o papel tão importante. Então, se você está sentado aí, ou você está sentado aí, e você está pensando, né, que porque eu não toco um instrumento, ou eu não sei cantar, ou eu não tenho esse dom para liderar o culto, ou eu não sei pregar, ou alguma dessas coisas, dar aula na escola dominical, ou conduzir uma reunião especial da igreja e tal, porque eu não posso fazer nenhuma dessas coisas, então realmente eu não sirvo para nada, eu sou inútil dentro da igreja. É isso que o diabo quer que você pense, porque aí você não faz nada e você prejudica a igreja toda, né? Vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, de 15 a 18. Ele diz assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, né?
Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, vocês veem que ele compara sempre uma coisa mais simples com uma coisa mais, né? Mas eu queria ver até onde as mãos chegariam sem os pés, para carregá-las, né? E se todo o corpo fosse olho, se todo mundo tocasse teclado, né, ou violão, ou fosse cantor, ou tocasse violino, ou fosse pregador, né? Então, Paulo pergunta assim, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprouve. É Deus que faz isso. E Deus deseja que cada um de nós cumpra o seu papel, que Ele mesmo designou para nós. Então vamos recordar? Em primeiro lugar, família. Segundo lugar, comunhão. Terceiro lugar, corpo de Cristo. Quarto e último lugar, a igreja de Cristo é um rebanho. Nós somos todos ovelhas. E ovelhas são animais que têm algumas características. Primeiro, ovelhas são muito estúpidas, no sentido de ter uma inteligência pequena, né? E mesmo que você se ache um gênio, diante de Deus, a nossa inteligência é sempre pequenininha, né? E ovelhas também são animais teimosos e que exigem cuidados constantes, né? Então, por exemplo, você põe um grupo de ovelhas, né? Eu pastoreei ovelhas junto com meu pai, porque meu pai era pastor de ovelhas, entre outras coisas, então eu pastoreei algumas ovelhas junto com ele, por um tempo. Lá no interior do Ceará, né, em São Francisco do Canindé, onde a gente tinha uma pequena fazenda. Então, você põe a ovelha no pasto lá para pastar e você tem que ficar de olho quanto que ela está comendo. Porque o animal é tão estúpido que ele come, até chegar na terra e aí ele arranca a grama ou o capim pela raiz e destrói o futuro do alimento dele. Então tem que sempre mover o rebanho de um lado para o outro e tal, né? E a coisa mais linda que nós tínhamos lá na fazenda era o nosso campo de futebol, cuja grama era mantida rigorosamente aparada por 2 ovelhas bem treinadas, né? Soltávamos de manhã e íamos tocando ali. Então, a grama sempre aparadinha, muito mais bonita do que desses estádios da Copa do Mundo aí, porque era uma grama natural, né? Não tinha nada dessas coisas aí. Então, nós somos um rebanho de ovelhas. E adivinha o quê? Você está pensando assim, o Alex é nosso pastor. Não. O Alex é também uma ovelha, né? Porque o nosso verdadeiro pastor é o Senhor. E isso está ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mostra aí, Dimitrios. Já mostrou? Então, você não pode correr antes de mim, porque aí eles não prestam atenção em mim, prestam atenção no que você projetou. Projeta só quando eu pedir, por favor. Salmo 23:1 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é Deus no Antigo Testamento, palavras de Davi. No Novo Testamento nós temos as palavras do próprio Jesus Cristo, em João 10:11, quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não existe maior amor do que esse, do que dar alguém a vida a favor daqueles que ele ama. E João 10:14, Jesus repete dizendo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E isso vem através da palavra, da voz do pastor. As ovelhas não querem saber como o indivíduo está vestido, se você pode até pegar as roupas de um pastor, se vestir igual ele
e ir no curral e chamar as ovelhas, nenhuma delas vai dar atenção para você, porque você não tem a voz do pastor. Você está vestido como pastor, elas até podem olhar para você e dizer, esse cara se parece com o pastor, mas ele não é o pastor, porque elas conhecem o pastor pela voz, pela audição. Então você também, eu também, vamos reconhecer o nosso verdadeiro pastor pela sua palavra e o que ele nos ensina. Então, vamos amarrar tudo isso aqui e concluir. A implicação maior de tudo o que dissemos é essa. Nós devemos amar nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, etc. E nós devemos amar o nosso próximo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande resumo da vida. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora, como podemos amar a Deus, a quem nós não podemos ver? Né? A resposta pode parecer difícil, mas na realidade é muito simples. Nós podemos amar a Deus adorando Deus, vindo a um culto como esse para adorá-lo, prestar a Ele a nossa adoração, que, segundo John Stott, um falecido pregador inglês, disse que a adoração é a atividade mais nobre que o ser humano pode exercer. Então, não troque o culto de adoração a Deus por nada nesse mundo, porque não há nada mais nobre que você possa fazer do que adorar a Deus. Nós podemos manter comunhão com Deus e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aprender mais acerca de Jesus por meio da pregação, dos estudos bíblicos e etc., escola dominical e outras atividades. Nós precisamos aprender que temos a obrigação de ministrar uns aos outros e cuidarmos uns dos outros, ao mesmo tempo em que procuramos falar de Jesus para as pessoas que ainda não mantêm um relacionamento com Ele. A primeira coisa que nós temos que aprender é cuidar uns dos outros. Se está alguém doente, nós temos que cercar aquela pessoa de cuidados. Então, às vezes eu não entendo, porque certas coisas são tão simples de entender e as pessoas às vezes estão anos e anos e anos dentro da igreja e ainda não aprenderam essas verdades elementares, né? De que nós precisamos cuidar uns dos outros. Como família, como comunhão, como corpo e como rebanho, nós somos chamados por Deus para vivermos vidas de santidade, vidas diferentes, em meio ao mundo que está cada vez mais e mais e mais e mais atolado no pecado. Isso é uma coisa que me entristece profundamente, quando algumas vezes eu vejo que crentes, né, estão gastando o seu tempo com tantos joguinhos, assistindo lutas de MMA. Eu queria saber qual é o valor de edificação de uma brutalidade daquela, né? De uma pessoa socar a outra ou chutar a cara da outra. Bom, talvez tenha algum valor. Vamos começar a chutar a cara um do outro aqui para ver se a gente consegue descobrir, né? Então, isso na realidade excita em nós o que nós temos de pior, né? Não o que nós temos de melhor, que é ajudar o próximo, que é estender a mão, né? Então, é incrível, programas muitas vezes que falam de coisas do campo ou do mar, alguma coisa. Você
Você vai lá ver, a audiência é traço. E uma luta de MMA dá 15, 20 pontos no Ibope. Em São Paulo, cada ponto representa 60 mil televisores conectados naquela atividade. Né? Então, como família, nós devemos procurar viver vida de santidade. Deus se alegra com a variedade. Por isso que Ele colocou tanta gente diferente aqui. Né? Gente de origem diferente. Tem cearense, tem baiano, tem mineiro, tem pernambucano, tem japonês, né? Tem gente de todo lugar, né? E paulistas, né? Muitos paulistas aqui, paulistanos da cidade de São Paulo, etc. e tal. Mas apesar dessa diversidade, Deus quer, acima de tudo, duas coisas: unidade e paz. Olha, não tem nada melhor para uma igreja do que a igreja gozar paz. Não ter arengas, não ter briga, não ter ciumeira entre irmãos, não ter pessoas que ficam falando mal dos outros, que procurem derrubar o outro irmão. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E muitas vezes nós crentes estamos chorando porque alguém está contente, porque alguém conseguiu um novo emprego, e nós estamos morrendo de inveja e chorando por dentro, né? Ou alguém conseguiu trocar de carro, ou terminou a reforma da casa depois de anos e anos e anos, né, Salso? Quantos anos não levou aquela reforma lá? Então, a gente se alegra com essas pessoas, né? E muitas vezes, quando a pessoa está triste, a gente fica sabendo. Às vezes, em vez de a gente se entristecer, como a Bíblia diz, a gente fala assim, por dentro, né? A gente fala, bem feito, bem feito. Então, você sabe que a Bíblia diz que quando você diz bem feito, Deus vai fazer alguma coisa com você para você aprender que bem feito é um negócio que dói bastante, né? Mas, em vez de tudo isso, já estamos terminando, Filipenses 2, 4, 5, Paulo diz assim: irmãos, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não pense só em você, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo veio a esse mundo pensando em nós, pensando em agradar o seu Pai. Ele não veio aqui porque ele queria se exibir. Os caras diziam para ele: faz um milagre aí, cara. Depois dele ter feito muitos milagres, faz mais um milagre aí. Assim, uma geração má e perversa pede um milagre, mas nenhum sinal lhe será dado. A não ser esse. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará no ventre da terra, né? Porque estava se referindo à sua morte, sepultamento e depois à sua ressurreição. Então, essas coisas todas, né? Vamos pensar um pouco nos outros. Faz bem para a nossa alma pensar nos outros. E por fim, eu quero deixar uma palavra de estímulo para todos, que é a seguinte: a igreja é de Cristo, né? Cristo disse lá no começo, vocês lembram, né? Eu edificarei a minha igreja. Porque a igreja é de Cristo, a igreja irá durar por toda a eternidade. Não tem nada nesse mundo, nem no outro mundo, nem fora do universo, capaz de destruir a igreja do Senhor.
porque a igreja é do Senhor. Ela pode, às vezes, parecer pequena, fraca, frágil, etc. e tal, mas ela vai sempre prosseguir. Né? Então, em João 14, 2 e 3, Jesus diz assim, começa a preparar seu coração para o final da mensagem. Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Alguns crentes têm transformado isso em mansões, né? Mas Jesus não fala de mansões, ele fala de moradas, como se fossem quartos, né? E então não tem nada de mansões, né? E há até uma história de humor que se conta, eu vou contar para vocês, que eu acho interessante. Diz que no dia que João Paulo II faleceu e chegou no céu, junto com ele chegou um advogado. Eles chegaram juntos. E aí, então, João Paulo II se apresentou para Pedro e tal, né? Aí Pedro falou, sim, eu sei quem é o senhor. Então, o senhor está vendo esse caminhozinho aqui que vai descendo, 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 até sumir? O senhor pega esse caminho e vai até lá embaixo. Lá embaixo vai ter um lago, tem uns bangalôzinhos lá, o senhor escolhe qualquer um e pode ficar morando lá. Aí João Paulo II não pestanejou, não saiu do lugar, não fez nada, ficou ali. Ele achou que estavam de gozação com ele. Aí o advogado, ele falou, eu sou o doutor fulano de tal. Ele falou, sim, já estava sabendo. Ele falou, o senhor está vendo esse caminho aqui que vai subindo, 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 subindo. Chega lá em cima, tem umas grandes mansões e tal e tal. Então o senhor sobe aí essa estrada e quando chegar lá e encontrar uma grande mansão, a que o senhor quiser que estiver disponível, o senhor pode entrar e morar nela. Aí João Paulo II falou assim, desculpe, só um minutinho, por favor. Eu liderei a igreja, eu me sacrifiquei pela igreja, eu fiz tanta coisa a favor de Deus, do povo de Deus, daí eu vou morar num bangalô, e enquanto esse advogado aqui, que vai lá saber se não era advogado do diabo, inclusive, vai morar na mansão. Aí o Pedro virou para ele e falou assim, é o seguinte, papas iguais ao Senhor, eu tenho uma penca deles aqui. Então você vai morar lá para baixo mesmo. Agora, advogado é o primeiro que chega aqui, né? Então, vocês já entenderam que a coisa é difícil, né, para certas pessoas. Então, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas nós não fazemos ideia do que é este lugar. Mas a Bíblia nos dá alguns lampejos. Apocalipse 7, 16 e 17 diz assim, que lá, nesse lugar, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E Apocalipse 21, 4, 5 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas eu sei que meu coração capenga e safenado, não é que eu tenho 3 pontos de safena,
anseia, deseja ir para um lugar onde não exista mais dor, onde não exista mais tristeza, onde não haja mais lágrimas, nem morte. Você não gostaria de ir para um lugar assim também? Acho que todos nós aqui, né, no fundo, gostaríamos de ir. Né, Rosa? Pensou poder chegar, correr, abraçar o Marquinhos. Do jeito que eu estou, acho que eu vou antes de você. Então eu vou correr lá e vou abraçar ele. Mas a grande verdade é essa. Muitas vezes nós nos apegamos tanto a essas coisas aqui que perdemos a visão de que tem algo muito maior, muito melhor nos aguardando, que Deus tem reservado para nós. Se você deseja ir para um lugar assim, talvez você diga assim, mas deve ser muito difícil chegar nesse lugar, né? Não, é fácil. Veja o que Paulo diz em Romanos 10, 9. Veja como é fácil. Ele diz assim, se com a tua boca confessares ou proferires as palavras e confessar que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Lembra do ladrão na cruz? Ele não frequentou a igreja, ele não foi batizado, ele não deu dízimo, não deu oferta, não frequentou a escola dominical, ele não fez absolutamente nada. Mas ele confessou a Jesus como Senhor, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele essas palavras maravilhosas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para onde eu vou, você vai vir junto comigo. Então, é muito simples. E se você confessar a Cristo e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será reconciliado com Deus, terá seus pecados perdoados, será adotado na família de Deus, manterá a verdadeira comunhão com Deus, com Jesus Cristo e com outros crentes, fará parte da igreja, que é o corpo de Cristo, será parte do rebanho pastoreado por Deus e pelo Senhor Jesus. Então, grandes coisas realmente o Senhor fez por nós. E por causa disso, nós devemos nos empenhar em sermos uma comunidade compromissada com Deus. Viver para Deus, porque a vida que a gente começa vivendo para Deus aqui vai se estender por toda a eternidade. Você virar suas costas para Deus aqui, suas costas continuarão viradas para Ele por toda a eternidade também.